Oi, tudo bem com você? Eu te dou as boas-vindas a mais um episódio de Intermediate Portuguese, o único podcast que ajuda você a se expressar do jeitinho que você se expressa no seu idioma nativo. Eu sou Eli e estou falando com você aqui de Salvador, na Bahia, essa terra linda e mais uma vez quente. E eu vou te dizer, é estranho eu falar essa introdução em português, porque normalmente eu falo tudo em inglês, né? A introdução. Mas hoje, depois de escutar esse episódio, você vai conhecer algumas palavras e alguns termos importantes para se usar quando a gente fala de alugar um carro, né? Afinal, quando você viaja para o Brasil e pode dirigir um carro, muito provavelmente vai querer um carro. Até porque os ônibus aqui são bons, mas não são uma maravilha. Ah, e se você quiser se juntar a um grupo de pessoas que, como você, aprendem português e querem falar com maior frequência, você pode participar do nosso clube de conversação. Esse clube de conversação é aberto a todas as pessoas que já falam um bocadinho de português. Lá a gente discute os assuntos dos episódios do nosso podcast e também fala muito sobre coisas que estão acontecendo no Brasil, como essas notícias mais recentes, né? Se você quiser saber mais, dê uma olhada na descrição desse episódio. Lá na descrição você vai encontrar um link e nesse link você vai encontrar todas as informações. Agora, vamos lá ao episódio de número 262, ou 262, falando de aluguel de carro. Na véspera do casamento, Roberto recebeu a última coisa que faltava para o grande dia: os bem-casados, que eram as lembrancinhas que seriam entregues aos convidados. Aquele seria um dia incrível. A noiva estaria de véu e grinalda, ele todo bem arrumado, todos felizes e ansiosos para a festa após a cerimônia. Mas só faltava outra coisinha: pegar os sogros no aeroporto. Quando foi dar a partida no carro, Roberto teve uma surpresa desagradável. Foi quando ele descobriu que o veículo tinha dado prego. Nenhum sinal de vida. Tudo bem que aquele carro era rodado como o quê? Mas será que precisava ser justo no grande dia? Com os sogros chegando de outro estado, ele precisava pensar rápido. Até cogitou chamar um Uber, mas os sogros não gostariam da impessoalidade. Além disso, eles provavelmente iriam querer rodar na cidade e não dá para pegar Uber para lá e para cá. Então Roberto pensou: alugar um carro é a saída mais à mão. Foi aí que começou a confusão. Primeiro, o seguro. Eram muitas opções: seguro contra furto e roubo, contra batida, contra desastres naturais, contra terceiros. E ainda tinha a quilometragem livre e controlada. Tudo parecia importante, mas custava uma fortuna. E com o tanto que ele gastou no casamento, estava precisando apertar os cintos um pouco. E era só para andar na cidade. O que poderia dar errado? Como Roberto posteriormente descobriu, muita coisa pode dar errado num percurso de 30 minutos. A retirada do carro foi um show à parte. A atendente repetia sempre a mesma ladainha. Isso não está incluso, senhor. Tinha taxa para tudo. E o valor que Roberto teve de depositar para a caução era quase a parcela de um carro novo. E o modelo prometido no site sumiu. No lugar, veio um carro tão compacto que parecia de brinquedo. Roberto entrou, se ajeitou e pensou: respira, está tudo certo. Só que não estava, porque na volta, tentando estacionar numa vaga meio desajeitada, ele deu aquela raspada na lateral. Nada de outro mundo, mas suficiente para fazer o sangue gelar. Será que o seguro cobre moça? Roberto pegou uma opção tão barata que não lembrava mais das coberturas. Mas uma coisa ele sabia: o seguro barato tinha uma franquia bem salgada. Desesperado, achou que ia ter de economizar na lua de mel, já que o casamento estava todo pago. Ah, ia ser uma desgraça. Roberto ficou tão para lá
que recebeu os sogros com uma cara que os preocupou. Tá tudo bem, Roberto? Perguntou sua sogra. Então Roberto decidiu abrir o jogo. Quando contou para os sogros, esperava um sermão e muito chororô. Mas o sogro só disse: Ah, isso acontece, Roberto. Relaxa. E foi como se uma bolha estourasse. Isso acontece. Roberto ia se ver com a franquia do aluguel. É, acontece. E o casamento? Ah, esse ainda nem tinha começado. No nosso episódio de hoje, nós temos não um monólogo, como é de costume, mas sim uma narrativa, ou seja, uma história contada por sei lá quem é que conta isso daqui, mas essa pessoa está contando a história de Roberto. Roberto que está muito perto de se casar, ou seja, que está prestes a se casar. E como é que a gente sabe disso? Porque a história começa assim. Na véspera do casamento, Roberto recebeu os bem-casados. E a véspera é o dia anterior a alguma coisa. A gente normalmente se reúne para jantar na véspera de Natal aqui no Brasil. E na véspera de Ano Novo, todo mundo está maluco correndo para cima e para baixo para se preparar para o Réveillon, né? O Ano Novo. Os bem-casados mencionados aqui são uns docinhos típicos em casamentos, por isso que se chamam bem-casados, né, que eles simbolizam a união do casal. E os bem-casados são geralmente dados como lembrancinhas, ou seja, um pequeno souvenir, uma coisinha para se lembrar daquele evento. Inclusive, esse negócio de lembrancinha é muito comum aqui no Brasil. Eu lembro que nas festas de aniversário que eu costumava frequentar, as pessoas tinham lembrancinhas. Às vezes eram decorações, bonequinhos, podia ser uma fotografia do aniversariante. Hoje é menos comum a gente ter lembrancinhas em festas, a não ser que seja de uma criança muito pequena, um bebezinho. Se for uma criança mais velha ou então uma criança de 35, 40 anos, a gente já não tem mais isso. E aqui no primeiro parágrafo, ele fala que a noiva estaria de véu e grinalda. E essas são as vestes tradicionais das noivas, né? Ela está com um véu, que é um tecido que cobre a cabeça, e a grinalda, que é um enfeite para o cabelo, geralmente feito com flores, algumas pedras bonitinhas. E é uma frase que normalmente vai junta, né? Normalmente a gente diz, fulana entrou na igreja de véu e grinalda. E o sonho de muitas mulheres é se casar de véu e grinalda, ou seja, ter um casamento tradicional. Apesar de que hoje, né, nem todo mundo quer se casar de véu e grinalda. Mas vamos lá, porque o Roberto aqui tinha um pequeno problema. Ele precisava pegar os sogros no aeroporto. E uma pequena nota sobre a pronúncia. O pai do seu marido ou da sua esposa é o seu sogro. A mãe do seu marido ou da sua esposa é a sua sogra. Os dois juntos são os sogros, assim com um O aberto. Agora, se você tem dois sogros, então são dois homens sogros, né? Então é um O mais fechado. Veja a diferença, né? Os sogros e os sogros. Um está falando de um casal e o outro está falando apenas dos homens. Pode ser também os homens se eles forem um casal. Aí seriam os sogros, com essa pronúncia. Agora, se for um homem e uma mulher, os sogros. E se forem duas mulheres, as sogras. Essa pronúncia é muito chatinha, então pratique bastante. Mas vamos lá, porque o Roberto ia para o aeroporto buscar os sogros e o carro teve um problema. Aqui diz que quando o Roberto foi dar a partida no carro, ele teve uma surpresa desagradável, porque o veículo tinha dado o prego.
Aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é dar a partida. E geralmente a gente dá a partida num veículo. Dá uma partida no carro, dá a partida no ônibus, seja lá o que você pilotar. E isso significa fazer funcionar. Você liga o motor do carro, geralmente girando a chave ou apertando um botão de ignição. E aí o carro vai lá e começa a funcionar. A gente também pode dizer ligar o carro, mas é menos comum. É mais comum dar a partida no carro. Já dar o prego é uma expressão um pouco mais ampla. Ela pode ser usada quando a gente fala de um veículo, né, como o carro aqui que deu o prego, e também de aparelhos eletrônicos, por exemplo. E tomara que isso nunca aconteça, mas o meu computador pode dar o prego e eu não conseguir dar as minhas aulas. Só observe que dar o prego não é uma expressão conhecida no Brasil todo. Ela é mais conhecida de pessoas mais velhas e geralmente aqui no Nordeste. No Brasil todo a gente vai usar dar defeito. Essa é a forma geral que todo mundo conhece. Mas se você disser que seu carro deu o prego, todo mundo vai entender que o carro deu defeito, ele não está mais funcionando. E aí o narrador, né? O narrador não. Na história a gente vê que o carro era um carro rodado, né? Mas não era só um pouquinho, era rodado como o quê? E nós temos aqui mais duas boas expressões. A primeira delas é dizer que algo é rodado. Se a gente falar de um carro ou alguma coisa assim que a gente use, essa coisa é rodada é uma coisa que tem muito uso. Um carro rodado, ele provavelmente andou vários e vários milhares de quilômetros. Já se uma pessoa é rodada, tem dois sentidos. O primeiro delas é que ela é muito experiente. Ela frequentou muitos lugares, ela visitou muitos países, talvez, ela tem muitos trabalhos diferentes, então ela é rodada. Mas, normalmente, o outro sentido é mais forte. E uma pessoa rodada é uma pessoa que teve muitos parceiros sexuais. Geralmente, falado de uma maneira negativa. Então, se alguém disser que aquele ator já é rodado, significa que ele teve muitos relacionamentos. Talvez ele não seja muito fiel, ou não seja muito constante ou consistente. Então, cuidado, você pode dizer que o seu computador já está rodado, né, porque ele passou pela mão de muita gente já, você comprou de outra pessoa, que comprou de outra pessoa, então esse computador também está rodado. E a outra expressão que eu narrar... Ai, meu Deus, eu toda hora me confundindo. Hoje não é um monólogo. Mas vamos lá. E a outra expressão que nós temos aqui é como o quê? E essa expressão é utilizada muito aqui na Bahia. Ela é conhecida no Brasil todo por conta de uma música, mas significa em um alto grau, é um intensificador. Eu posso dizer para você, por exemplo, ai, nossa, Salvador está quente como o quê? E isso significa, Salvador está muito quente, está extremamente quente. E eu posso também dizer que aqui no Brasil comprar casas, especialmente em São Paulo, por exemplo, uma cidade grande, comprar casas aqui é difícil como o quê? Porque, primeiro, as casas estão caras como o quê? Lá no guia, quando o guia estiver pronto, você vai ver algumas expressões sinônimas disso. Mas basta saber que é em um alto grau, intensamente ou extremamente. E é sempre usado depois da coisa. Então, está quente como o quê? E não está como o que quente. Aí é até estranho de falar assim. E aí o coitado do Roberto, né? Ele tinha um carro, mas o carro deu prego. Era um carro rodado, mas não só um pouquinho, era muito rodado. E o carro dá o prego justamente no dia de buscar os sogros no aeroporto. O Roberto aqui até cogitou chamar um Uber, mas os sogros provavelmente iam querer rodar na cidade e andar de Uber para lá e para cá é caro. E aqui nós temos três
expressões, né? São três expressões boas aqui. A primeira delas é cogitar. E esse verbo a gente já utilizou aqui no passado. É um verbo muito bom, porque quando você cogita fazer alguma coisa, significa que você considera essa possibilidade, ou você já considerou no passado. Por exemplo, eu cogitei morar fora do Brasil, mas no fim decidi continuar aqui. Isso é verdade, eu cogitei morar fora do Brasil, mas por motivos de várias coisas, resolvi ficar aqui. Então, eu até cogitei sair do Brasil, mas fiquei aqui. E você? Você já cogitou morar no Brasil? Ou seja, você já considerou a possibilidade de morar no Brasil? Me conta nos comentários. O outro verbo que foi utilizado aqui foi rodar. E você viu esse verbo sendo utilizado como um adjetivo, rodado, né? E geralmente a gente usa esse verbo para falar de um veículo ou de andar com um veículo. Eu posso dizer que eu rodo o país todo de caminhão. Isso são os caminhoneiros, né? Eles trabalham no caminhão, então eles precisam dirigir de um estado para o outro, da cidade para o outro, para outra, melhor dizendo. Então eles rodam o país todo. E a gente também pode dizer quando você se locomove de um lado para o outro, geralmente repetidamente. Eu posso dizer, por exemplo, que estava procurando, aí isso acontece às vezes, eu estou procurando um livro específico. Aqui em Salvador nós não temos muitas livrarias. E eu rodei essa cidade toda e não encontrei o livro que eu queria. Acabei comprando na internet. Inclusive, por causa da internet, a gente já nem precisa ficar rodando por aí atrás de livros ou outras coisas que a gente queira comprar. A gente pode comprar tudo pela internet. Perdemos o contato humano, mas ganhamos a conveniência. E a outra expressão utilizada aqui no texto foi para lá e para cá, ou para lá e para cá. E é uma expressão que indica um movimento constante, de um lado para outro, para cima e para baixo. E essas três expressões são sinônimas. Eu posso dizer que eu fiquei para lá e para cá na cidade procurando uma livraria que tivesse o livro que eu queria. Ou eu fiquei andando para cima e para baixo na cidade. Ou, melhor ainda, eu fiquei rodando para cima e para baixo, para lá e para cá, para um lado e para o outro. Aí o narrador tinha cogitado o Uber, mas o Uber estava muito caro. E ele pensou, eu vou alugar um carro, é uma saída mais à mão. E, muito provavelmente, ele alugaria o carro porque poderia rodar para lá e para cá sem pagar mais por isso. E aqui a gente viu a expressão à mão. Mas esse à mão tem um acento, tá? É um acento grave, ou o que muitas pessoas chamam a crase. E quando uma coisa está à mão, isso significa que é uma coisa mais prática, mais disponível ou acessível com facilidade. Por exemplo, eu fiquei com muita dor de barriga no fim de semana. Queria comprar um remédio, mas não podia sair de casa, por motivos óbvios, né? Eu não podia ir para a farmácia. E como eu tinha chá em casa, o chá estava à mão, eu preparei chá, bebi. Ainda não melhorei, mas eu estou esperando melhorar. Eu bebi o chá porque era a coisa que estava à mão, era a coisa que estava disponível. E o Roberto então decidiu ir a uma locadora alugar o carro. Quando chegou lá, ele precisou fazer várias negociações e escolhas também. E aqui nós temos alguns termos bem específicos. Se você for alugar um carro no Brasil, precisa considerar esses aspectos. O primeiro e mais importante deles é o seguro. E o seguro é um contrato que uma empresa assume os custos de danos e perdas se você pagar um pouquinho antes. O melhor seguro é aquele que você não precisa usar. E quando você precisa usar, ele
é rápido e sem dor de cabeça. Eu aposto que essa não é a experiência de muita gente, mas é a experiência ideal que nós queríamos, né? Que é ter um seguro sem dor de cabeça. E uma pequena observação. Aqui no Brasil, muitas pessoas fazem um tipo de seguro que é o seguro-saúde. Esse nome não é comum no Brasil, seguro-saúde. Normalmente a gente chama de plano de saúde. Mas, se você disser seguro-saúde, todo mundo vai entender. Geralmente a gente chama de seguro-saúde aquele que a gente faz quando vai viajar. Você pode fazer com a sua empresa de viagens, com a sua empresa de passagens de avião. Então, é um pouquinho diferente, tá? E geralmente os seguros oferecem proteção ou cobertura contra alguns tipos de eventos. No caso aqui, o seguro que foi ofertado tinha seguro contra furto, contra roubo, contra batida e contra terceiros. Ou melhor, seguro para terceiros. Eu vou explicar rapidinho cada um, mas lá no guia você vai ver o glossário com definições mais detalhadas de cada um. Mas vamos lá. O furto é quando alguém leva algo que não pertence a ela, sem usar violência e geralmente de maneira escondida. Não você, mas uma pessoa vê que a outra está levando um celular dentro da bolsa. Ela vai devagarinho lá e ela furta aquele celular e a dona do celular nem percebe. Quando ela vai se dar conta, ela... Cadê meu celular? Onde está meu celular? Já o roubo, geralmente, é com violência, ou ameaça, ou algum tipo de intimidação. É se uma pessoa está passeando na praia, aí chega um bandido, aponta uma arma para ela e diz: bora, passa logo, passa o celular, filho da... Aí fala alguma coisa assim. Isso é um roubo. Então, o roubo tem violência, o furto não. E como para baixo todo santo ajuda, temos algumas expressões, ou várias expressões, na verdade, para falar de furtos e roubos. Mas uma das mais conhecidas é surrupiar. A pessoa vai lá e pega o dinheiro da pessoa sem perceber, pega o celular da pessoa sem a outra perceber. Surrupiar também pode ser dito surripiar. E eu vou colocar lá no nosso guia, quando estiver pronto, mais algumas expressões que são muito comuns, são conhecidas de todos os brasileiros e são mais do português falado, né, o português familiar. Mas vamos lá seguir com a história, porque ainda temos o seguro contra a batida, e a batida é uma maneira informal de falar do choque, a colisão dos veículos, e o terceiro, nesse caso, é a outra pessoa envolvida em um acidente que não é o contratante do seguro. Vamos lá. Eu estou dirigindo o meu carro e aí o meu carro, pum, bate no seu. Eu sou o contratante. Você não é o contratante ou a contratante. Você é um ou uma terceiro ou terceira nessa situação. Então, seguro para terceiros ou contra terceiros é em caso de acidente para outras pessoas. E tem mais um ponto aqui no contrato, que é a da quilometragem livre e da quilometragem controlada. Lembrando que no Brasil nós não utilizamos milhas, não comumente, como medida de distância. A gente usa quilômetro. Então, a quilometragem é o quilômetro percorrido ou quilômetro feito. Quando você vai contratar um carro, ou melhor, quando você vai alugar um carro, tem a opção de quilometragem livre, ou seja, você pode andar o quanto for e não vão cobrar mais por isso, e a quilometragem controlada. Tipo, você tem 100 quilômetros, que não é bem assim, tá? Mas você tem 100 quilômetros para andar. Andou 100 quilômetros. Se passar disso, você paga a mais. Como a gente viu aqui na história, tudo custava uma fortuna, ou seja, custava muito dinheiro. E o Roberto estava com uns probleminhas financeiros, né? Porque ele gastou muito dinheiro no casamento e estava precisando apertar os cintos.
Então vamos lá, porque nós temos aqui duas coisinhas interessantes. E uma das coisinhas que eu mencionei é o tanto, utilizado assim com o artigo, o tanto. Nesse caso, é sempre uma quantidade de alguma coisa. E uma situação de exemplo é algo que todo mundo conhece, seja brasileiro, seja estrangeiro, que é que os brasileiros às vezes se atrasam. Então, você combinou, né, com um amigo de ir para algum lugar, mas o seu amigo não apareceu. Você esperou ali meia hora, 1 hora e meia, 2, e aí o seu amigo chega e diz: "Oh, me desculpe, podemos ir agora?" E aí você, com muita raiva e indignação, e com razão, diz assim: "Olha, depois do tanto que eu te esperei, você ainda quer ir para o compromisso? Não, 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 eu não vou mais." Ou você pode ser mais brasileiro e dizer: "Olha, com tanto que eu te esperei, tu ainda quer ir? Tá bom, a gente vai. Mas poxa, como você se atrasa. Vamos." Os brasileiros são mais. É, é mais comum que os brasileiros façam a segunda ação aqui. E aqui, o tanto que eu te esperei é o tanto de tempo que eu te esperei. E se eu disser para vocês o tanto que eu gastei em livros, ai, 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 eu até fico com vergonha. E aqui o tanto é o tanto de dinheiro. Então, observe, o tanto normalmente fica entendido no contexto. Se é dinheiro, se é tempo, se é trabalho. Né? O tanto que eu fiz por você e você não diz nem obrigado. Ai, que droga. Coisa do tipo. E a outra coisa que consta aqui na história é apertar os cintos. E nesse contexto aqui, quando a pessoa aperta os cintos, significa que ela está economizando, ela está gastando menos dinheiro, geralmente por alguma dificuldade financeira ou porque a grana está curta, meu irmão. Você já viu como é que está a situação econômica? Então está todo mundo apertando os cintos. E o Roberto aqui, caramba, esse Roberto não tem sorte, viu? Porque ele contratou o seguro mais barato. Afinal, era só para andar na cidade, ele já conhecia a cidade, então não precisava lá de um seguro muito bom, né? O mínimo, ou melhor, a cobertura mínima era suficiente. E uma dica que eu dou para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, é, se puder, contrate um melhorzinho. Porque o Roberto aqui teve uns probleminhas que podem acontecer. Mas o primeiro problema, ou melhor, o primeiro contratempo, né, o primeiro obstáculo foi na hora de retirar o carro. E aqui na história a gente lê uma expressão que é um show à parte. E geralmente, quando uma coisa é um show à parte, significa que essa coisa chama muita atenção, mas não era a principal. Porém, ela chama muita atenção. Por exemplo, olha, eu fui para aquele restaurante que você me recomendou e ele é tudo o que você disse e mais um pouco. O atendimento era muito bom, a comida era muito boa e o cenário, o cenário foi um show à parte. Eu achei tudo muito lindo. E a expressão à parte aqui significa ao lado, que não é o principal. Lá no guia eu vou colocar algumas informações adicionais sobre ela. Mas basta saber que um show à parte não é a coisa principal, mas também chama muita atenção. E aí aqui a gente vê que a atendente da locadora ficava sempre repetindo a mesma ladainha, ou seja, a mesma fala, a mesma palavra, geralmente de uma maneira chata. Aqui no caso era: "Isso não está incluso, senhor." Na história aqui só foi escrita uma vez essa frase, mas muito provavelmente essa atendente falou várias vezes, né? Ela dizia: "Olha, isso não está incluso, senhor. Isso também não está incluso. Isso também não está incluso. Desculpa, mas não está não." E tinha muita taxa para depositar. Uma taxa que você precisa depositar, não só para alugar um carro, mas para alugar uma casa também aqui no Brasil, ou para fazer algum tipo de serviço
geralmente é uma calção. E aqui observe, é uma palavra feminina, a calção. A gente também tem o calção, que é escrito de maneira diferente, né, esse termo. Calção masculino é C-A-L, C cedilha, A-O tio, calção. Já a calção é escrita com U, não com L. Mas toda essa ladainha, esse nhê, 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 foi para dizer que a calção é um depósito de segurança. Com esse depósito, o dono do objeto ou da casa pode cobrir possíveis danos e prejuízos. Por exemplo, quando eu aluguei esse apartamento, a calção era de 1 mês, ou seja, eu pagava 1 mês de aluguel a mais como calção. A prática comum é pagar 3 meses de aluguel como calção, né, para uma casa aqui em Salvador. E eu já vi lugares que cobram 6 meses de calção. Aí é chique demais, já está muito fora da minha alçada. Não é uma coisa que eu possa fazer. Mas vamos lá, porque o Roberto, aqui na história, pagou uma calção que era quase o valor de uma parcela de um carro, que deve estar na faixa aí de uns R$ 1.000, R$ 1.500, depende do carro que a pessoa compre. Eu acho que está esse valor. Gente, eu não dirijo, eu não tenho carro, então eu estou falando aqui de uma coisa sobre a qual eu não tenho nenhum domínio. É tanto que eu tive de consultar 4 pessoas para escrever esse roteiro e ainda assim precisei de outras 2 pessoas para me ajudarem a finalizar o roteiro. Então, eu não sei dirigir, é só isso que eu queria dizer. Mas o narrador então pagou uma nota, né, pagou bastante dinheiro para conseguir um carro e no final o carro era pequeno, era um modelo muito pequeno e o narrador teve de se ajeitar dentro do carro. E ajeitar-se aqui é uma palavra bem ampla. Vou dar para você 3 exemplos. Primeiro, do caso do Roberto aqui, né, na história, ele entrou dentro do carro, o carro era muito pequeno, ele se ajeitou ali, tchan, conseguiu ficar. E quando ele se ajeitou dentro do carro, isso significa que ele se ajustou dentro do carro. Ele esticou uma perna, puxou o braço para um lado e fez uma manobra e tcharam, estava lá ajeitado. Quando eu vou para uma festa, e aqui é o segundo exemplo, eu me ajeito todinho para poder ir para a festa. Ou seja, eu me arrumo, eu penteio o cabelo, eu passo um perfume bom, eu visto uma roupa boa, ou seja, eu me ajeito para ir para uma festa. Eu não vou para uma festa todo desajeitado, é feio. E a pessoa, imagina, né, eu tenho um outro amigo, e aqui é o terceiro exemplo. O meu amigo, coitado, ele está com uma vida muito difícil. Eu estou tentando ajudar ele a se ajeitar, né, para ele conseguir um emprego e melhorar de vida. Mas está difícil. E aqui é para ele se organizar, para ele melhorar a própria situação. Ele vai se ajeitar na vida. Lá no guia eu tenho algumas observações adicionais sobre essa palavra, mas saiba que todo brasileiro dá um jeito de usar esse verbo todo santo dia. E o Roberto aqui, coitado, eu tenho que dizer, esse Roberto não tem sorte, viu? Porque ele foi estacionar o carro numa vaga meio desajeitada e o carro raspou na lateral. Ou seja, o carro deu uma raspada na lateral. O Roberto, coitado, gelou o sangue dele. E ele pensou, será que o seguro cobre moça? E como o Roberto escolheu uma opção muito barata, uma opçãozinha muito barata do seguro, né? Ele não sabia exatamente o que era a cobertura, mas tinha uma franquia bem salgada. E aqui nós temos várias boas palavras nesse parágrafo. A primeira delas é a raspada. E a raspada aqui é o contato do carro com alguma outra superfície indesejada. Ou seja, o carro foi passando para estacionar e raspou na parede. E você viu aí que eu utilizei essa palavra como um verbo, porque o verbo é raspar. E raspar é quando existe essa fricção, esse contato entre duas superfícies, e geralmente, não sempre, mas geralmente é um contato não desejado. Então,
o carro bateu na parede, mas ele não pá, colidiu, ele só raspou. E a gente também pode falar de raspar como cortar muito rente. Por exemplo, eu tenho pouco cabelo. E normalmente eu corto meu cabelo muito, muito, muito curto. Muito perto da cabeça, bem rente à cabeça. Então, eu digo que minha cabeça é raspada. Eu fico careca. Eu raspo a minha cabeça. E muitas pessoas, por uma questão estética, raspam as pernas. Essa é uma palavra mais informal para dizer depilar as pernas. Lá no guia eu tenho mais algumas informações quando o guia estiver pronto. A outra expressão, que na verdade é um substantivo, é a moça. E a moça é um amassado, especificamente no carro, tá? Se você tem um carro, imagina, você pegou o seu carro e estacionou debaixo de uma árvore. Mas essa árvore tem um fruto muito pesado, talvez uma manga. Né? A manga vai lá e zupoc, bate no seu carro com muita força e amassa. Ele cria um aprofundamento na superfície. Essa é a moça. E a moça é sempre causada por um impacto. Né? Ou alguém apertou, ou alguém pressionou, ou algo caiu em cima. Então, tem essa moça, que é uma marca deixada por uma pancada, pá, 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 assim, ou por pressão. E as outras duas coisas mencionadas aqui foram a franquia, e que a franquia é bem salgada. Ah, e a franquia, quando a gente fala de um seguro, é a parte do prejuízo ou a parte do gasto que deve ser paga pelo cliente antes que a cobertura da seguradora seja acionada. Aí você fica, nossa, Eliakim, que explicação longa e difícil é essa? Vamos lá. Digamos que você alugue um carro aqui. Aí você contrata lá e a franquia é de R$ 3.000. Você pega o carro, sofre um acidente que não é fatal, o carro pá, fica todo destruído. O gasto vai ser de R$ 20.000. Mas para você ter direito a cobertura desse seguro, você tem que pagar R$ 3.000 antes de poder cobrir o resto com a seguradora. Quanto mais alta a franquia, pior. Quanto mais baixa a franquia, melhor. E quando a gente fala de um preço salgado, um valor salgado, isso quer dizer que é caro, é bem acima do esperado. E um exemplo que eu posso te dar, mais uma vez falando de moradia, é que o aluguel em São Paulo é bem salgado, mas se você for morar numa cidade do interior, o aluguel fica mais suave, mais em conta, mais barato. E o coitado do Roberto, né? Ele não tem uma folga. Toda hora acontece uma coisa ruim. O carro amassou, né? O carro criou essa moça, porque ele bateu na parede, ele raspou, na verdade, o carro na parede, e ele ficou desesperado. Por quê? Ele já tinha gastado muito no casamento. Agora precisaria economizar mais na lua de mel. Ele ficou muito triste. Na verdade, na história, a gente viu que ele ficou para lá. E quando uma pessoa fica para lá, ou ela fica meio assim, isso significa que ela não está tão feliz. Ela parece deprimida, parece um pouco para baixo. E são duas estruturas, ou melhor, duas expressões que a gente usa muito. Assim ou para lá. E um exemplo que eu posso dar com o qual você certamente vai se identificar, ou não, né? Ninguém sabe, que é eu sempre fico meio assim com despedidas. Os meus amigos vêm me visitar aqui em Salvador, nós nos divertimos muito, mas uma hora eles precisam voltar para a casa deles. E quando eles vão embora, eu fico meio assim. Isso quer dizer, meio triste, meio deprimido, meio desolado. Ou eu fico meio para lá. E um outro exemplo que eu posso dar é um exemplo real, que foi de um cara
que não apostou na loteria. Todos os amigos dele apostaram na loteria, mas ele não. Os amigos ganharam na loteria e ele não. Os amigos ficaram milionários e ele, coitado, ele só ficou meio para lá. Não sorria mais, não dava bom dia para as pessoas, ele só ficou meio para lá. Ou seja, ele só ficou meio assim, meio triste. E o Roberto aqui, ele ficou meio assim, meio para lá, mas os sogros perceberam. Tanto que a sogra perguntou: "Tá tudo bem, Roberto?" E o Roberto decidiu abrir o jogo, ou seja, contar a verdade, dizer: "Olha, isso está acontecendo." E o Roberto, coitado, ele estava com muita pressão. Ele pensava que os sogros iam ficar decepcionados, muito tristes com a situação, porque como pode? O meu genro não tem mais dinheiro para nada. Ele esperava um sermão e muito chororô, ou seja, muita choradeira, muita reclamação. Mas, na verdade, o sogro do Roberto só disse: "Ah, isso acontece, relaxa." E é uma maneira boa de reconfortar alguém. Isso acontece. E para o Roberto foi um choque. Ele foi como uma bolha que estourou. A pressão foi embora. E o Roberto disse: ele ia se ver com a franquia, né? Ele pensou, na verdade, que ele ia se ver com a franquia. Ele ia pagar, tudo bem, é só dinheiro, não é nada demais. E, no final das contas, ele voltou a se preocupar com o casamento, que ainda nem tinha começado. Essa foi a história de hoje. No nosso próximo episódio, vamos voltar com os monólogos, mas espero que você tenha gostado. Me diga a sua opinião. Você quer ver mais dessas histórias contadas dessa maneira? Deixe sua opinião nos comentários, na enquete também, né, na pesquisa que vai estar nesse episódio no Spotify, e a gente se vê na próxima. Agora vamos ouvir a história mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal ou de uma maneira mais relaxada. Na véspera do casamento, Roberto recebeu a última coisa que faltava para o grande dia: os bem-casados, que eram as lembrancinhas que seriam entregues aos convidados. Aquele seria um dia incrível. A noiva estaria de véia grinalda, ele todo bem arrumado, todos felizes e ansiosos para a festa após a cerimônia. Mas só faltava outra coisinha: pegar os sogros no aeroporto. Quando foi dar a partida no carro, o Roberto teve uma surpresa desagradável. Foi quando ele descobriu que o veículo tinha dado prego. Nenhum sinal de vida. Tudo bem que aquele carro era rodado como o quê? Mas será que precisava ser justo no grande dia? Ah, com os sogros chegando de outro estado, ele precisava pensar rápido. Até cogitou chamar um Uber, mas os sogros não gostariam dessa impessoalidade. Além disso, eles provavelmente iriam querer rodar na cidade, e não dá para pegar Uber para lá e para cá. Então, Roberto pensou: alugar um carro é a saída mais à mão. Foi aí que começou a confusão. Primeiro, o seguro. Eram muitas opções. Seguro contra furto e roubo, contra batida, contra desastres naturais, contra terceiros, e ainda tinha quilometragem livre e controlada. Tudo parecia importante, mas custava uma fortuna. E com tanto que ele gastou no casamento, estava precisando apertar os cintos um pouco. E era para andar só na cidade, o que podia dar errado? Como Roberto posteriormente descobriu, muita coisa pode dar errado num percurso de 30 minutos. A retirada do carro foi um show à parte. A atendente repetia sempre a mesma ladainha: "Isso não está incluso, senhor." Tinha taxa para tudo. E o valor que Roberto teve de depositar para a caução era quase a parcela de um carro novo. E o modelo prometido no site sumiu. No lugar, veio um carro tão compacto que parecia de brinquedo. Roberto entrou, se ajeitou e pensou: respira, tá tudo certo. Só que não estava. Porque na volta, tentando estacionar numa vaga meio desajeitada, ele deu aquela raspada na lateral. Nada de outro mundo, mas suficiente para fazer o sangue gelar. Será que o seguro cobre moça? Roberto pegou uma opção tão barata que não lembrava mais das coberturas. Mas uma coisa ele sabia: o seguro barato tinha uma franquia bem salgada. Desesperado, achou que ia ter de economizar na lua de mel, já que o casamento estava todo pago. Ia ser uma desgraça. Roberto ficou tão para lá que recebeu os sogros com uma cara que o preocupou. "Tá tudo bem, Roberto?" perguntou sua sogra. Então Roberto decidiu abrir o jogo. Quando contou para os sogros,
Esperava um sermão e muito chororô, mas o sogro só disse: "Ah, isso acontece, Roberto. Relaxa." E foi como se uma bolha estourasse. Isso acontece. Roberto ia se ver com a franquia do aluguel. É, acontece. E o casamento? Ah, esse ainda nem tinha começado. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!